Fala galera, bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN. O Palmeiras com um time bem mexido, levou o empate no finalzinho do Santo André. O Verdão estava vencendo, né? Tomou um gol ali nos últimos minutos de jogo. Vamos lembrar, né? O Santo André não venceu no Campeonato Paulista. São 3 derrotas e com esse empate agora com o Palmeiras, 3 derrotas e 3 empates. É estranho esse resultado do Palmeiras, né? Às vezes pode ser porque o time ainda não tá motivado e tal, mas por outro lado dá para ficar uma pulguinha atrás da orelha aí do torcedor. Santo André tomou uma porrada do Mirassol 4-0 fora o baile, né, galera? Aí o Palmeiras que vem de uma vitória contra o Ituano por 2-0 e a derrota para o São Paulo nos pênaltis. Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre esse jogo aí que, sinceramente, xoxo. Palmeiras dominou o jogo, criou, mas não guardou. O Santo André vinha bem, fez 1-0, criando oportunidades para até matar o jogo. Tinha o Flaco Lopes como principal personagem. Meteu o gol do Palmeiras, teve outras oportunidades, saiu aplaudido pela torcida, acabou levando o gol no fim. Bem-vindo. Pois é, Paulo. Boa noite para você, para o Marra, Calçade. Então, eu acho que assim, nesses jogos de campeonato estadual, dessas fases de grupo de campeonato estadual, a gente sempre tem alguma dificuldade para atribuir relevância ao resultado, aos pontos conquistados, o que vale você ganhar os pontos, o que vale você perder os pontos. Então, em geral, a gente olha para outras coisas. Mas, só para não deixar de falar disso, eu acho que assim, a relevância desses 2 pontos perdidos é que, caso vencesse, o Palmeiras se encaminharia bem para essa liderança geral, que ainda é do Palmeiras do ponto de vista dos pontos perdidos, sim, mas se encaminharia ainda mais fortemente para uma liderança geral, que aí dá aquela vantagem em semifinal e de jogar em casa, depois eventualmente numa final poder jogar a segunda em casa. Então acho que assim, a relevância é essa. Do ponto de vista do jogo, eu acho que foi muito legal. Mais um gol do Flaco Lopes. Então é claro que para um centroavante fazer gol jogo atrás de jogo é importante, ainda mais para um cara que eu acho que sofria um pouco pela falta de confiança. Ele poder fazer um gol atrás do outro é importante, ajuda, né? Ajuda na fase, ajuda no crédito com a torcida e tudo mais. E o Caio Paulista, né? Que já tinha gente falando, não, o Caio Paulista, olha lá, não vai jogar nada no Palmeiras, não vai ter oportunidade e tal. E no fim fez um belo jogo ali, atuando como atacante aberto pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Piquerez, foram as coisas positivas. De negativo, aquilo que eu acho que vem sendo já há algum tempo um problema do Palmeiras na comparação com o próprio Palmeiras, tá? Porque não é que o Palmeiras sofra demais defensivamente, mas é um time que já desde a metade da temporada passada concede muito mais oportunidades aos seus rivais do que concedia na melhor fase, naquela fase em que a sua defesa era praticamente intransponível. Então, assim, ok, o gol do Santo André até sai num momento já no final do jogo, Santo André não tinha feito quase nada no segundo tempo, mas o Everton tinha acabado de fazer uma grande defesa. Então, acho que é esse um ponto, vamos dizer, de atenção do Palmeiras aí, me baseando, claro, no jogo de hoje, porque acho que tem coisas de elenco para você olhar que são mais relevantes até do que isso, mas me baseando no jogo de hoje, acho que é essa questão. Importante ter mais gente jogando, por exemplo, o Veiga ficou no banco, fica aqui no banco, aí você olha defesa com 3, meio de campo com 3, com o Fabinho, com o Rios e com o Zé Rafael mais solto, né, solto e mordendo lá na frente, né, essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então, ele que faz esse papel de chegada é um cara que sem a posse, e é fantástico ver isso, né? O desenvolvimento disso no Palmeiras, que já vem de muito tempo, mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um personagem importante deste Palmeiras do Abel, e no momento mais difícil ele muda de função e posição, vai muito bem, foi o ano passado. E agora ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal, jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Vamos ver o clássico contra o Corinthians, que pode esclarecer, luz, talvez dar uma luz. Mas é o Abel usando o sistema, que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar,
mexendo com o elenco, né, rodando, e ainda tendo em 2024 talvez o ano do Flaco Lopes. Tem tudo para ser o ano do Flaco Lopes. Diferentemente de outros que talvez ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que finalmente, isso é uma possibilidade real. Se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas é uma possibilidade de finalmente Flaco Lopes estar super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa num ano que o Endrick vai voltar e cabeça no Real Madrid. Vamos ver até onde vai o Endrick. E ele tem mostrado muito boa técnica, né? O Flaco Lopes. Quando ele chega no Palmeiras e o Palmeiras pagou caro por ele, aí, assim, né, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de 2, 3 jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, né? Não era aquilo que a gente esperava. Mas, de repente, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso, já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Flaco Lopes chegar no início agora de 2024, dando o seu melhor ou perto disso. E o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem a render tudo que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo o clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que não é o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou, mas acho que, de fato... Aí, o que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol, o cara a cara contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ali muito no começo da trajetória dele, aquilo, de alguma maneira, marca aquele início dele, né? Tira um pouco, talvez, da paciência do torcedor, que já não costuma ser das maiores. Era uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal de Libertadores. Estamos falando do jogo de ida, né? Em que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, desperdiça. Aquilo, acho que acaba pesando um pouco e ele até deixa de ser escalado, acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido, mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele, talvez, aí até para fazer um link com o que o Calçade falou, desse meio campo com 3, talvez eu acho só que a escolha sobre a escalação dele ou não, agora nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior mesmo numa fase de grupos de Paulista, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática que vai determinar se ele joga ou não. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 do meio, com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo garantir uma vaga de titular. Pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios, se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários. E aí, teoricamente, com os 2 alas, vão sobrar 2 caras lá na frente. O Endrick volta. O Veiga não sai do time. Então, pode ser que você tenha esses 3, vamos dizer, volantes, ainda que eles tenham capacidade de criação e tudo mais. E aí, o Veiga jogando com o Endrick como atacante, e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos, mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Então, vai ter jogo que ele vai querer ter o centroavante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centroavante, e aí também, para ele de positivo, fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, né, que é aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar e... É importante para ele também ter uma alternativa que, de repente, não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então, acho que, de qualquer forma, ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é positivo bastante para o Palmeiras. E ele está numa situação delicada, que certamente ele saberá conduzir, o Abel. Porque o Endrick tem limite. Em tese, o Endrick voltando como jogou até a final da temporada passada, você não tem dúvida. Só que, diante da possibilidade de desenvolver o Flaco Lopes, você joga com o Endrick, deixa o Flaco, depois vê o que acontece, isso é perigoso, ou você vai desenvolvendo o Flaco Lopes, se sentir que ele vai entregando cada vez mais, você pode jogar com os 2, mas em alguns momentos você vai ter que falar, você fica. E aí é você quem? Você para quem, né? O Endrick, vou dizer isso para quem? Ou o Flaco, porque o Flaco é o seguinte, o Flaco é teu jogador, o Endrick não é mais. Daqui a pouco não Claro mais. que o resultado em alguns momentos fala mais alto, preciso ganhar esse jogo. Sim. Mas
olhando por uma perspectiva assim, diferente, maior, você precisa do Flaco desenvolver, porque ele é o futuro. Eu estou curioso para domingo. Porque o Endrick já deve estar à disposição, e aí, né, todas essas opções, alguns jogadores até poupados pelo Abel e tal, mais frescos, pernas frescas para domingo, eu já estou curioso. O Flaco Lopes ele tem uma característica que no elenco do Palmeiras quem tem é o Gustavo Gomes, né? Ele ganha todas no alto. E ganhar no alto pode ser que ele ganhe jogos, assim. Ele ganhou alguns jogos assim. Então eu acho que para um início, é claro, né, Paulo? A gente não sabe como é o dia a dia, a gente não sabe como vai chegar o Endrick. Pode ter um abatimento. E pode ser também uma questão dele enxergar uma certa hierarquia no elenco. Né? Assim, você estava lá, não conseguiu, que você tentou, né, a classificação para a Olimpíada, mas segura um pouquinho, porque eu estou fazendo um trabalho. E pode ser que não. Pode ser que seja utilizado de outra forma para segurar o Flaco Lopes. Olha, esse cara aqui é maior que você já. E eu preciso que você continue trabalhando. Mas eu não estou olhando para eu estou olhando para dezembro, de fevereiro a dezembro. O Palmeiras ganha um jogador no elenco, com esse início de campeonato, que talvez nem mesmo o Palmeiras soubesse que ele estava lá dentro. É um cara muito forte na bola alta. Hoje foram 3, 4 bolas lá no alto, em que, assim, nem parecia que tinha zagueiro. Muito boa colocação, né? Sim. Leitura de onde a bola vai cair. E quem fazia isso no Palmeiras era só o Gustavo Gomes. E acho que tem uma outra coisa positiva nisso tudo, que a gente está falando de um Endrick que, embora se autodefina, nessa cadeira aí do Marra, ele fala, não, eu sou centroavante, mas embora ele se defina assim, não é o que ele foi na reta final do Brasileiro, em que ele definiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então, acho que assim, isso é muito positivo para o Flaco Lopes, porque não é que nós estamos falando de 2 centroavantes, 2 caras de área, que ou joga um ou joga outro. Porque muitas vezes acontece, e eu acho que é normal que aconteça. Quando você tem 2 centroavantes, você vai ter que escolher entre um e outro. Não é o caso do Endrick. A gente viu como que o Endrick resolveu e definiu o Campeonato Brasileiro. Não foi jogando como um centroavante de área, como um cara de referência. E mais, acho que o Palmeiras, se você olhar em 75%, talvez até mais, dos jogos do futebol no Brasil, ele não precisa, pode ser que o Abel queira, mas ele não precisa jogar com esse esquema que eu falei o Aníbal, Richard Rios e Zé Rafael, com o Veiga e mais um atacante. Não, ele pode escolher 2 desses 3 volantes, e aí ter o Veiga e ter o Endrick com o Flaco Lopes. Então, talvez hoje seja até o time mais normal, o mais comum para o Palmeiras, né? Na hora que ele olhar para todo mundo, quem está bem, quem não está bem, talvez ele escolha esse time com 2 dos 3, e aí vai ser uma decisão difícil para ele. Ele tem a coisa da hierarquia, então o Aníbal acabou de chegar. Por mais que sejam impressionantes as partidas do Aníbal Moreno até aqui, ele acabou de chegar e a gente sabe que o Abel tem essa hierarquia para começar a colocar os jogadores. Basta ver o Estevão, né? Que fica lá sentadinho no banco, muito torcedor quer ver o garoto jogar como queriam ver o Endrick. Aconteceu com o Endrick. Mas ele está lá no banco, o Luiz Guilherme não vem fazendo bons jogos, mas é o cara que entra jogo após jogo. Então, sim, acho que o torcedor também aprendeu a entender que o Abel tem um método de trabalho do qual, aliás, o torcedor não pode se queixar. É parte do sucesso da relação dele com os jogadores, né? É que ele é fiel a uma ideia de trabalho. Perfeito. Os caras sabem, não, ele faz desse jeito, já deu certo, vai continuar dando certo. E o Palmeiras vai ganhando elenco, né? Você está falando, eu estou lembrando do Mike, daqui a pouco tem Dudu. A gente fala aqui dos principais candidatos a tudo, a gente vai sempre falar que o elenco do Flamengo é o melhor elenco. E muitas vezes a gente não fala do Palmeiras como um grande elenco, mas um elenco muito bem aproveitado. O elenco vai ficando melhor. A chegada de um jogador mais forte no meio-campo muda um pouquinho o posicionamento do Zé Rafael, que permite que o Veiga descanse, que permite, em algum momento, que pelo lado direito, o Marcos Rocha não jogue um jogo, joga o Garcia, e tenha velocidade pelo lado, e o Mike também não joga, e fica, vai dando um... O Rony já tem tempo que não é titular. Daqui a pouco a gente vai ter que rever. O Abel transformou um elenco que era pequeno em um elenco bom, muito bom. Não tão estrelado, mas muito bom. Chamou, falou. Quem? Abel? Abel Ferreira, ao vivo. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, né? Vai ficar sempre tentando medir aí o Flamengo, o Atlético Mineiro, agora o Fluminense, né?
vai ser medido e o torcedor já vai medir já direto para esse jogo, né? Já vai, mas o tal fulano lá não perderia esse jogo. Talvez tal fulano não tivesse perdido, não tivesse empatado esse jogo. O Palmeiras está sofrendo gol de time fraco. Gente, esse filme já é repetido, né? A gente já viu ele se repetir pelo menos 2 anos aí, e nos 2 anos o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, eu acho que isso aqui não é para assustar aí o torcedor, né? Acredito que não seja para muito burburinho, não. Já já o Palmeiras, quando o negócio começar mesmo, moer de verdade, eu acho que o Palmeiras vai voltar a ser o Palmeiras que a gente sabe que ele é, né? Quando ele começar, quando o campeonato de verdade começar, o Verdão voltará ali para o seu lugar de destaque, né? Palmeiras que ainda não perdeu esse ano, né? Não perdeu esse ano, tá sem perder a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem perder, tá? O Palmeiras não perde há 12 jogos, né? O jogo pro São Paulo foi nos pênaltis. Pênaltis não entra na estatística de derrota, né? Porque o tempo normal regulamentar ali já foi pro pau, já acabou. Então não acho que é para tanto terra arrasada. O Abel subestimou aí o Santo André, né? Subestimou, essa é uma das verdades. Ou ele subestimou, ou ele quis descansar jogadores para a sequência do Palmeiras aí no campeonato, né? E aí às vezes o torcedor acaba ficando chateado porque não venceu um jogo que teoricamente seria um jogo fácil. O calendário do Palmeiras agora é dia 15 contra o São Bernardo. Hoje é 12, segunda-feira vai cair na quinta-feira, né? E no dia 18 vai cair na segunda-feira de novo ou não? Quinta, sexta, sábado. Sexta, sábado, domingo. Vai cair no domingo mesmo, né? Domingo às 5 horas. Palmeiras e Corinthians. Vai sair faísca esse jogo aqui, hein, galera? Vai sair faísca esse Palmeiras e Corinthians aqui. Corinthians com o novo treinador. E o Palmeiras do jeito de sempre, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se o Verdão vai demonstrar uma força sobre o Corinthians, que é o esperado, ou se será uma decepção. Aí já o negócio começa a ficar estranho se isso acontecer, né? Mas acreditamos aí na vitória do Verde. Galera, eu fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar ajudando a gente a bater a metinha aí de 100k para a gente ganhar aquela plaquetinha, né? Eu vou te agradecer bastante. Vou ficar muito feliz com a sua ajuda, com a sua forcinha aí. E se Deus quiser, consequentemente, a gente vai estar sempre que puder trazendo as últimas do Verdão com os cortezinhos top aí dos canais ESPN, entre outros canais também, beleza?